paz do Senhor, boa noite a todos os irmãos, amém? Estou passando mais uma vez para deixar uma mensagem para o nosso coração nessa noite. E o Senhor já tem falado no meu coração essa palavra. O Senhor fala, faz o vídeo e traz essa mensagem, né? Irmãos, a palavra do Senhor está em Gênesis capítulo 26. Nós vamos aprender algumas lições sobre essa mensagem nessa noite, amém? Gênesis 26, versículo 1 a seguir, amém? E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo-se, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feitos do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de água viva. E os pastores de Gerar porfiaram, em outras traduções está, contenderam, porfiaram sobre ele. Porfiaram com os pastores de Isaque sobre ele, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército, e disse-lhe, Isaque, por que viestes a mim, pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós? E eles disseram, havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, façamos acordo contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem e te deixamos ir em paz, agora tu és bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro depois. Os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado. E disseram-lhe, temos achado água, e chamou Seba, por isso o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Amém, irmãos? Somente até aqui, tem alguns pontos dessa mensagem que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Isaque, irmãos, ele estava debaixo de uma promessa.
quando ele estava aqui na terra, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. E foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E aqui a palavra do Senhor, em continuação, diz que o anjo do Senhor apareceu e disse: não desças ao Egito e habita na terra que eu te disser. E o Senhor deu uma ordem a Isaque: peregrina nessa terra e serei contigo. Então, o Senhor apareceu aqui a Isaque, se manifestou para Isaque e falando para ele permanecer em Gerar, permanecer ali, não descer para o Egito, mas ficar ali, que ali o Senhor o sustentaria naquele lugar, E aqui Isaque obedeceu à voz do Senhor. Ele estava debaixo de uma palavra, de uma direção do Senhor. Ele estava naquele lugar porque o Senhor havia falado para ele ficar ali naquele lugar, ficar em Gerar, que era uma terra, na verdade, de um povo inimigo, dos seus filisteus, E a Bíblia vai dizendo que ele, estando ali, o Senhor se manifesta a ele, garante que é para ele ficar naquele lugar, que ali o Senhor seria com ele e o abençoaria, E a Bíblia vai dizer no versículo 12 que naquela mesma terra ele plantou e colheu naquele mesmo ano, uma medida, 100 medidas, O Senhor abençoou de sobremaneira a plantação, e a colheita de Isaque naquele lugar. E ele estava ali fugindo da fome, na verdade, Mas o Senhor tinha uma promessa, uma palavra dirigida a Isaque: não saia dessa terra, Fique aqui, porque aqui eu serei contigo e te abençoarei. Amém? E aqui Isaque obedece e fica em Gerar. Mas em Gerar, irmãos, é uma cidade, na cidade sempre tem provisão, tem alimento, tem comida, tem água em abundância, E aqui ele começou a prosperar nessa cidade. E a Bíblia fala que ele começou a crescer, que ele começou a se engrandecer, a ficar muito rico, A ter posses de ovelhas, posses de animais, Pessoas ao seu serviço, a ponto que ele começou a crescer financeiramente, ele começou a aumentar o seu número, de posses, de possessão, tinha muitas pessoas ao seu serviço, e de maneira que os filisteus o invejavam. Aqui no versículo 14 diz que os filisteus começaram a invejá-lo, porque via quanto o Senhor estava abençoando a vida de Isaque, E ele estava sendo abençoado naquele lugar, em tempos de fome, em tempos de crise, mas o Senhor estava abençoando a Isaque. E aqui fala que os filisteus o invejavam. E aí veio até ele Abimeleque e expulsa ele da cidade de Gerar, Aqui no versículo 16, disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque és muito mais poderoso te tens feito do que nós. E ali, Abimeleque, temendo às vezes, um ataque, contra a cidade, para tomar o que era dele, com inveja daquilo que ele estava possuindo, o quanto ele estava crescendo, o quanto ele estava se enriquecendo. Abimeleque expulsa, por ele ser rei ali dos filisteus, ele expulsa Isaque da cidade de Gerar. Só que Isaque estava debaixo de uma palavra do Senhor: fique nessa região, fique ainda nessa terra, porque eu te abençoarei e serei contigo. E ali ele continuou ali nas regiões de Gerar. E a Bíblia fala que ele saiu da cidade, mas ele se assentou ali no vale de Gerar, ainda nas regiões de Gerar. Só que num vale, E ali, para sobreviver em um vale, ele precisa de comida, ele precisa de água, ele precisa primeiramente de água para poder plantar, Ali, para poder plantar a colheita, para poder colher aquela colheita, para poder sustentar aquele povo que estava junto com ele. E a Bíblia fala que ele se assenta, e fica ali no vale de Gerar. Aleluia.
E aqui o Senhor, aonde o Senhor começa a falar conosco, né? Tem lugares que nós passamos, né? Nós estamos debaixo de uma palavra direta de Deus. Deus, ele libera uma palavra. Fique aqui nesse lugar, porque aqui eu serei contigo e vou te abençoar. Mas chega um momento, irmãos, em que muitas vezes as pessoas ao nosso redor começam a invejar aquilo, o quanto o Senhor está nos abençoando. E ali vem aqueles que vêm para contender, aqueles que vêm para nos expulsar, aqueles que vêm para se levantar contra a nossa vida, contra o nosso chamado, contra aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. E aqui, Isaac, ele passa por diversas situações dessa forma. Primeiro, ele é expulso da cidade de Gerar e vai até e se acampa em um vale. Por isso que ele não saiu daquela região de Gerar, porque ele estava debaixo de uma palavra, ele estava debaixo de uma promessa. O Senhor havia se manifestado a ele e falado para ele: fique aqui nessa terra, fique nessa região, porque aqui eu te abençoarei e serei contigo. Não desça para o Egito, fique aqui, né? E aqui ele estava sentado ali no vale de Gerar, só que vale não tem água, não tem comida como tem na cidade. Na cidade tem provisão, mas no vale não tem nada. Precisa-se então para o plano A. Ele começa o plano A, começa a cavar poço, começa a desentulhar poços, né? Porque o seu pai já havia se assentado ali, né? Já havia estado ali naqueles lugares, então ele cavou muitos poços ali. Mas esses poços haviam sido entulhados pelos filisteus, né? Então eles haviam sido entulhados. Ele começa ali a recavar esses poços, né? Poços esses que já eram do seu pai, quando o seu pai passou por ali, né? E a Bíblia fala, né, que ele começou a cavar os poços, né? E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que o seu pai, que chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa, né? Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Contenderam por causa dele, irmãos, né? Ezeque significa contenda. E ali teve uma contenda por causa daquele poço. Ah, mas aquele poço era um poço, por mais que era na região dos filisteus, era um poço que Abraão havia cavado quando ele esteve ali. Então, aquele poço, o pai havia entregado para Isaac. Aquele poço, na verdade, era de Isaac, porque era filho de Abraão. E Abraão havia cavado aquele poço. Mas, por ser na região, no vale, ali próximo à cidade de Gerar, os pastores de Gerar vieram contender. Eles queriam de toda forma que Isaac saísse mesmo daquele lugar. E ali eles começaram a ter contendas por causa desses poços que estavam sendo recavados, né, dessa forma. Mas Isaac, né, estava debaixo de uma palavra. Então, o Senhor já está falando aqui, quem é espiritual já pegou essa mensagem. Tem lugares que tem situações que nós vamos começar a cavar poço, né? O Senhor está falando para você nessa noite: começa a cavar poço, continua cavando poço, né? Por mais que muitas vezes desses poços que são cavados, que a gente cava aquilo que já que é nosso, né? Por direito, o Pai nos entregou. Tem poço que o Pai te entregou, mas estão contendendo por causa do poço, estão brigando por causa do poço, estão dizendo: a água é nossa, né? Mas o pai já te entregou o poço, né? Você tem o poço por direito do pai, né? E a Bíblia fala que começou a ter contendas por causa deste poço. E por causa dos próximos poços também. A Bíblia fala aqui que o segundo poço que foi cavado, que Isaac cavou, que deu o nome de Sitna, porque também sobre ele teve contenda. E Sitna significa inimizade. Ali já estava criando uma inimizade com os pastores de Gerar, com
ali aqueles pastores, aquelas pessoas de Gerá, a liderança de Gerá, né? Então, Sitna significa inimizade, né? E ali, irmãos, Isaac, o que me chama atenção nessa palavra é que Isaac continua cavando poços. Ele persevera cavando poços. Ele não sai debaixo daquela palavra, porque o Senhor havia falado: fique nessa terra, porque nessa terra eu serei contigo e te abençoarei. Ele está debaixo de uma palavra, né? Por isso ele insiste em estar ali na região de Gerá, porque ele estava debaixo de uma palavra. Enquanto o papai não mandar eu sair, eu não vou sair. Né? Por mais que vai ter contenda, por mais que vai ter levante, por mais que se levantam inimigos, né? Ou pessoas com inimizade para contender por causa do poço, mas eu não vou sair daqui, eu vou continuar aqui até o Senhor me dar uma outra direção, até não ter como mais, né? Dessa forma. E ali ele perseverou. Eu vejo, além da obediência de Isaac, obedecer a Deus em permanecer naquele lugar, eu vejo também a perseverança dele cavando poços, né? E assim, nessa lição, o Senhor quer falar conosco. Continua, persevera, continua cavando poço. Ah, mas está tendo contenda. Ah, mas está tendo levante, está tendo perseguição. Mas o Senhor está falando, mas o poço foi eu que te dei. Continua cavando poço. Aleluia. Aleluia. O Senhor confirma essa promessa no versículo 24, na onde ele aparece, né, para Isaac, e ele fala: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e te abençoarei. E ali eles cavaram mais um poço. Nesse poço não teve contenda. E Isaac deu o nome de Reobote. Reobote significa, né, o Senhor nos deu lugar. Agora prosperaremos, porque o Senhor nos alargou, né? O Senhor nos deu este lugar, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Aleluia. Agora vamos crescer. Agora vamos em frente, porque nesse poço não teve contenda. E é nisso que o Senhor quer falar. Pode ser que venha o levante, venha a perseguição, venha a falação, venha as críticas, venha, né, os falatórios, né? Mas o Senhor fala: persevera, porque esse poço foi eu que te entreguei. Esse poço é seu por direito. Aleluia. Né? Então persevera. Vai chegar o tempo em que eles vão parar. Eles vão se cansar, né? Vão se cansar de contender. E aí vai ver em você uma perseverança e fala: não adianta parar porque aonde ele vai, ele tem um aval de Deus para ser abençoado, para crescer. Aleluia, glória a Deus. Aqui, irmãos, no verso 24, o Senhor confirma a promessa quando ele fala: não temas, porque eu sou contigo. Aqui é o Senhor falando: eu continuo contigo, Isaac. Eu ainda assim vou te abençoar e multiplicarei a tua semente por amor a Abraão, por amor de Abraão, meu servo. Então, a Bíblia fala no verso 25 que Isaac, o que me chama muita atenção aqui nessa mensagem, irmãos, é que ele edifica ali um altar. Ali, ele edifica um altar e invoca o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali outro poço. Irmãos, ali eles já cavaram outro poço por conta própria, né? Mas ali ele edifica um altar. Isso me chama atenção, porque, aliás, assim, até a parte em que ele começa a edificar altar, ele está só cavando poço, ele está só tentando, ele está só lutando, ele está só trabalhando. Aleluia. Mas então ele decide edificar um altar, aleluia, um altar de adoração a Deus. E isso o Senhor está falando conosco nessa noite, né? Por mais que está tendo levante, o Senhor quer que você comece a edificar altar. Ele quer que você comece a adorar, comece a buscar mais, comece a orar, aleluia, porque guerra se vence no mundo espiritual. A nossa luta não é contra as pessoas, contra carne ou sangue, mas é nas hostes espirituais, nas regiões espirituais. Aleluia. E a sua luta, ela não é contra as pessoas que se levantam contra o seu chamado, contra o seu ministério, contra aquilo que Deus tem com você. A sua luta, ela é espiritual. E é no espiritual que você vai vencer. E aqui ele edifica um altar.
E aqui ele começa a edificar esse altar e invoca o nome do Senhor ali, naquele vale. Irmãos, vale é lugar de edificar altar, o Senhor está falando. Vale é lugar de cavar poço e edificar altar. Aleluia. E aqui, irmãos, em resposta à edificação do seu altar, aleluia, os seus inimigos, eles têm que reconhecer que Deus é na vida de Isaac, aleluia. Vem até ele, Abimeleque, mais uma vez o rei dos filisteus, vem até ele, junto com os seus comandantes, os príncipes do seu exército, ou seja, a liderança, né? Vem até ele e fala, e aí Isaac pergunta, por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós, ou seja, me expulsaste para longe. E ali eles respondem, havemos visto, aleluia, na verdade que o Senhor é contigo, né? Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos um concerto contigo. Aleluia, irmãos. Depois que nós edificamos altares, né, para o Senhor, edificamos altar para o Senhor, começamos a ter uma vida de altar, aleluia, começamos a edificar o nosso altar na presença do Senhor, os seus inimigos vão ter que reconhecer que Deus é Deus na sua vida, que Deus ainda te abençoa, mesmo no vale, mesmo no deserto, o Senhor ainda está no comando, Ele ainda está na direção, Ele ainda está à frente, é Ele que está preparando tudo, é Ele que está trabalhando ao teu favor. E você tem o Deus, o Rei dos Reis, você tem o Senhor dos Exércitos ao teu lado, aleluia. E aqui a Bíblia fala, né, no livro de Provérbios, que quando o caminho de um homem agrada a Deus, ele faz com que até os seus inimigos, né, se aproximem dele, vivam em paz com ele. E foi isso que aconteceu. Abimeleque teve que voltar para reconhecer que Deus era Deus na vida dele. E fazer ali um acordo, fazer aquilo que ele fala, façamos um concerto contigo, né? Que não nos faça mal, como nós não te temos tocado e como te fizemos somente bem e te deixado ir em paz, agora tu és o bendito do Senhor. Então, lhe fez um banquete, comeram e beberam, levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediram-se dele em paz. Aleluia. Irmãos, ali teve um concerto, ali teve um acordo entre eles, né? Que nenhum faria mal ao outro, né? Por mais que crescesse, por mais que se desenvolvesse, por mais que se multiplicasse, né? Abimeleque teve que reconhecer que Deus era na vida de Isaque, aleluia. E ali foi feito um acordo. Tem coisas que Deus está esperando haver acordo, aleluia, para trazer a sua bênção. E logo a bênção chega, olha aqui no versículo 32. O que aconteceu quando houve o acordo? Aleluia. Quando houve um acordo de paz, quando houve um concerto de paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do poço que tinham cavado. E disseram-lhe, temos achado a água. Agora a água veio, a água fluiu, agora tem água com abundância, aleluia. Um poço novo que eles cavaram e agora veio água, agora acharam água. Agora eles vão prosperar, porque agora o Senhor fez acordo, fez concerto entre ele, entre Isaque e os seus inimigos, né? Agora não tem mais contenda. Olha para você ver como quando tudo muda, quando se edificamos um altar para o Senhor. E o Senhor está falando, edifica o altar na tua casa, edifica o altar no teu quarto, edifica altares para mim, aleluia. Porque, né, para que o Senhor venha repreendendo toda a afronta do inimigo, para que o Senhor venha confirmando as promessas que Ele tem com você, para que o Senhor venha te abençoando, para que você venha achar água enquanto cava poço, aleluia. Mas continua, persevera. Nesta mensagem me deixa uma lição de perseverança, de obediência de Isaque. Ele perseverou cavando poço, ele perseverou mesmo com contenda, ele perseverou cavando poço. Mas o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite? Persevera, cava poço e edifica altar, cava poço e edifica altar, cava poço e edifica altar, aleluia, né? Então o Senhor está falando isso, persevera,
E também é necessário, irmãos, acordo de paz com aqueles que se levantam contra nós. Acordo de paz. Vivam em paz, né? Busque a paz, seguir a paz com todos, é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Busque a paz, busque acordo. A Bíblia fala em Salmo 34, né? Busque a paz com perseverança. Em outras traduções, busque a paz e empenha-te por encontrá-la, né? Então, busque a paz, sempre busque a paz com todos, seguir a paz com todos, né? E a santificação. Então, aqui Isaac finalmente ele encontra água e ele pode continuar prosperando, né? Ele passou por muitos levantes, muitas afrontas, muita contenda, lutando ali, cavando aqueles poços, mas ele perseverou porque edificou o altar. Aleluia! E ele prosperou porque edificou o altar, né? E teve conserto e aliança de paz porque ele edificou o altar. Né? E o Senhor está falando, é tempo de cavar poço e edificar altar. Trabalhe, mas também adore. Trabalhe, mas também busque. Trabalhe, mas também se santifique. Trabalhe, mas ainda assim busque acordo de paz com aqueles que te ofenderam. Né? Dessa forma. E o Senhor, aqui quando ele deu o nome de Seba a esse poço cavado, a Bíblia fala, né? No verso 33, e chamando Seba, por isso o nome daquela cidade se chama Berseba até o dia de hoje. E Seba significa juramento, lugar do juramento, lugar de acordo. E Berseba significa o poço do juramento, o poço do acordo, né? Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, né? Muitas vezes nossos inimigos espirituais, eles fazem o que fizerem aos poços deixados para Isaac. Eles entulham nossos poços de bênção. Poços cavados, abertos, liberados por Deus. Entulham nossos poços de bênção, com impedimentos e quando procuram motivos para contender. Mas o Senhor está falando, cava poço, mas também edifica altar. Edifica altar na minha presença, porque eu sou o abençoador e eu que vou te abençoar. Amém? Eu deixo essa mensagem para a sua meditação e reflexão nessa noite. E eu quero orar com você, quero orar pelo seu ministério. Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor, através dessa palavra, Ele está falando ao nosso coração e Ele está dizendo para mim e para você, continua cavando o poço. Continua edificando o altar, porque eu quero fazer coisas grandes através da tua vida. A promessa ainda está de pé. Aleluia, amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus, nesta noite, meu Deus, alcança o coração daqueles que estão ouvindo esta mensagem. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, fortalecer cada um, Senhor. Eu não sei o que eles estão passando, mas que o Senhor venha fortalecendo cada um. Venha, meu Pai, dando direção. Venha visitando, Senhor, a vida de cada um, o ministério de cada um, Senhor. Meu Deus, venha repreendendo toda a afronta do inimigo, todo o levante do adversário, toda a fúria, Senhor, de Satanás, todo o levante, meu Pai. Em nome de Jesus, repreende todo o mal. Deus, e que aqueles que se levantam possam ver Deus na nossa vida, possa ver Deus nos nossos caminhos, possa ver Deus em nós, papai, e possam reconhecer que nós somos benditos do Senhor e que o Senhor é conosco, que é o Senhor que nos abençoa. Aleluia. Que nós venhamos edificar altares na tua presença, altar de adoração, altar de busca, altar de renúncia, de santificação. Aleluia. Meu Deus, nos ajuda. Que o Senhor venha nos fortalecendo, venha nos abençoando, visita nosso ministério e nos ajuda a continuar cavando o poço, nos ajuda a continuar edificando altares para o Senhor. Aleluia, Pai. Assim oramos, te pedimos, te agradecendo. Alcança, Senhor, quem está ouvindo esta mensagem, quem está orando comigo. Vai de encontro com a necessidade dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, nessa noite. Tira todo o coração preocupado, angustiado, ansioso, toda preocupação, todo medo, Pai. E nos ajuda, Pai, a confiar mais em Ti, a depositar em Ti a nossa confiança. Aleluia! E sermos direcionados pelo Teu Espírito Santo. Visita, meu Pai, as nossas vidas e continua conosco, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém?